Olá, bom dia. Imagina que esse daqui é você e você está dentro de um jogo. Nesse jogo, o mapa muda de acordo com o que você acredita. E você tem um guia que te responde todas as suas perguntas, que gera qualquer imagem, que imita qualquer voz e que te diz quais podem ser os seus próximos passos. Esse jogo, ele não está tentando te derrotar. Ele está tentando prever quais são os seus próximos movimentos. E o desafio não é só tentar vencer esse jogo, mas tentar descobrir o que é real e o que não é. Então, quando você tem esse bonequinho, a diferença é tentar entender se as escolhas que você faz são realmente suas ou se elas são influenciadas. Então, sejam bem-vindos aos anos 2000. Mas antes de entender como que a gente chegou aqui, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico geracional e como que a tecnologia se desenvolveu e influenciou a sociedade. Então, nos anos 2000, a gente teve o advento da internet. E, gente, assustador, mas antes disso, antes da internet, a gente tinha que buscar informações em livros. Depois da internet, a gente conseguiu acumular esse volume de informação e a gente podia ir atrás dela. Então, aqui o desafio era ter acesso às informações, que não eram tão abundantes, mas você podia navegar a internet e construir a sua própria resposta. Então, nos anos 2000, você que ia até o mundo estava lá, algumas informações estavam disponíveis e você ia até ele. Quando chegou os anos 2010, surgiram, então, as plataformas. Os smartphones se disseminaram, as pessoas começaram a entrar em redes sociais, e aí não era mais você que ia atrás da informação, as próprias redes sociais organizavam a informação para você, e você recebia essa informação por meio do feed, de recomendação, de notificações. Então, o desafio mudou. Agora, o desafio passou a ser filtrar o que é importante, porque tem tanta coisa vindo até você e todo mundo disputando a sua atenção, querendo seu clique, querendo ser compartilhado, que você precisa começar a ser mais seletivo e colocar até um chega nisso, porque tem coisa demais vindo até você. Então, inverte a relação. Não é você que vai até o mundo, é o mundo que chega até você. Só que aí a gente chega nos anos 2020, os anos atuais, que são os anos mais complexos, e aí surge a inteligência artificial, que é simplesmente uma tecnologia que você não precisa mais buscar nada e que nada chega até você, ela gera o que você precisa no formato que você precisa. Então, o desafio dessa geração é o que eu vou fazer. Com tantas possibilidades, as pessoas meio que se perdem, não sei nem mais para onde que eu vou, qual é a minha direção. E não só isso, quando você começa a criar com IA, você perde um pouco o senso do que é realmente seu e o que foi a máquina que trouxe até você. Então, aqui a diferença já não é nem mais assim, mundo vindo até você, você indo até o mundo ele vai se refazendo à sua volta o tempo inteiro, porque são muitas realidades e essas realidades elas se moldam de acordo com o que você está procurando naquele momento. Então, pensa, são realmente várias realidades. Cada conversa que você tem com um ChatGPT ou uma IA vai dizer alguma coisa diferente do que para outra pessoa. Esse é o mundo que a gente vive, extremamente complexo e exponencialmente imprevisível. É muito difícil navegar aqui. Então, aqui um novo desafio não é apenas aprender a usar IA, que isso, eventualmente, todo mundo vai acabar se tornando muito letrado, mas não deixar que a IA pense, escolha e decida antes de você. Então, para essa nova geração que está chegando e está sendo a primeira a ser criada pela IA, eu faço 3 perguntas e eu acho que essas são as perguntas que vocês precisam carregar sempre com vocês quando vocês estiverem interagindo com essa tecnologia. A primeira é, o que é real? A segunda, o que é meu? E a terceira, o que importa? Então, falando aqui do que é real, eu vou contar uma história para vocês. Então, eu estava nos Estados Unidos, estava fazendo meu mestrado em Harvard, e eu conheci um dos diretores do grupo Inspired Education, que foi o grupo que comprou a escola Eleva em 2022, então há 4 anos atrás. A escola Eleva, esse grupo, não sei se vocês sabem, eles têm 125 escolas distribuídas em 6 continentes, e aí ele estava me contando que, na realidade, esse grupo ele faz parte de um dos braços da CIA, e o plano deles é doutrinar essas pessoas que já vêm de famílias de elite, que daqui a 20, 30 anos vão ocupar posições de liderança,
para que se forme um locus cognitivo, pensamento de filosofia que consiga direcionar a economia e a política para os interesses desse grupo que está coordenando a CIA, para que a gente, então, no futuro, atenda aos interesses dos Estados Unidos. Então, foi isso que eu descobri enquanto eu estava lá. E, obviamente, isso foi tudo inventado. Nada disso aconteceu, não tem nenhuma história de CIA, nenhuma grande conspiração, mas eu queria guiar vocês nessa história só para vocês entenderem como que, a partir de uma narrativa, a realidade ela pode se reorganizar. Então, vocês começam a pensar, sim, realmente, é uma escola de elite. Sim, realmente, daqui a pouco, esses estudantes vão ocupar posições de liderança. Sim, realmente, pertence a um grupo internacional e, sim, realmente, pessoas poderosas, elas tentam influenciar as direções que o mundo vai tomar. Então, isso entra dentro de você. O problema é que, quando uma narrativa falsa se estabelece, você começa a buscar informações que vão reforçar ela. Tudo novo que chega, você começa a interpretar à luz dessas novas informações. E aí isso passa a integrar a sua própria identidade. Então, se você já está há muito tempo reforçando uma crença falsa, daqui a pouco você não consegue mais se desfazer, porque vai ser reconhecer que você esteve errado esse tempo todo. Então, por isso que é muito, muito importante a gente prestar atenção em tudo que está acontecendo, especialmente porque, na era da inteligência artificial, é muito fácil e muito barato criar uma realidade alternativa. Então, nos anos 2010, com os aplicativos, a gente conseguia disseminar de uma forma, em uma velocidade sem precedentes. Hoje, a gente consegue disseminar e criar. Então, o mundo está ficando muito perigoso em termos de realidades alternativas, de teorias da conspiração e de pessoas que acabam seguindo isso. Mas o problema é que, se a gente não consegue conciliar o que é real e o que não é, fica impossível a convivência. A gente não consegue diferenciar o que é fato, do que é interpretação e do que são informações que não foram confirmadas, a sociedade realmente não vai mais funcionar. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. O que é real nesse mundo que está tomado pela inteligência artificial? A segunda pergunta, então, é o que é meu? E isso é muito importante também, porque você nem sabe o que está acontecendo, você nem tem um pensamento sobre nada, a IA já sabe tudo. Ela faz o enquadramento, ela te traz perspectivas, ela te dá linguagem, então ela traz a interpretação para você de uma pergunta que você nem sabia antes qual que era. Então, esse é o problema. A gente pensa alguma coisa, a gente tem algum tipo de desafio, a gente terceiriza o nosso pensamento para a IA. E cada vez que a gente faz isso, a gente meio que enfraquece o nosso próprio julgamento, porque a gente está terceirizando ele. E quando a gente enfraquece o nosso julgamento, a gente, de novo, vai para a IA para buscar mais respostas. E aí isso vira um ciclo vicioso no qual você não se conhece, você não desenvolve seu senso crítico e você fica refém de uma inteligência artificial que, a qualquer momento, pode te manipular. Então, aqui, quando a gente pensa em pessoas que têm acesso ou sabem usar essa tecnologia muito bem, é possível que elas sejam extremamente produtivas, inclusive articuladas, mas não porque elas entenderam todo o raciocínio, mas porque elas usaram bem a inteligência artificial. A questão é, esse pensamento é realmente seu? Ou você sabe chegar nessa resposta de novo? Porque isso é muito importante saber responder quando você está usando inteligência artificial. Eu me reconheço no que eu penso? Esse pensamento é realmente meu? Isso faz sentido para mim, para quem eu sou? Eu consigo explicar como que eu cheguei nessa conclusão, reconstruir todo o processo argumentativo? E foi a IA que formou o meu julgamento? Ou ela só me auxiliou nesse processo? Ela não pode fazer nada mais do que te auxiliar. Ela não pode decidir por você. Você é o responsável pelas suas ações. Então, aqui isso é um risco muito grande para os adolescentes, em particular, porque aqui vocês estão desenvolvendo a sua identidade. Vocês estão sendo expostos a várias experiências e circunstâncias que acabam definindo quem vocês são e quem vocês não são. O que vocês gostam, não gostam, o que vocês toleram, o que vocês não toleram, para onde vocês querem ir, para onde vocês não querem ir. E se a IA entra muito cedo dentro desse processo, ela pode acabar trazendo para você, ou formando em você uma personalidade que não é realmente sua. E aí o seu ego vai ficar sempre fragilizado, porque você não teve a oportunidade de se conhecer. Então, esse daqui é um risco bastante grande. Aqui, a IA, ela pode melhorar uma resposta, mas ela não pode substituir o momento que uma pessoa descobre qual pergunta é realmente sua. O que está vindo de você, não o que ela está trazendo para você. Então, essa é a segunda pergunta. O que é realmente seu
e não imposto ou trago pela IA. E, por fim, a última pergunta é: o que importa? E aqui a gente vai falar de agency, que é uma das principais habilidades, se não a principal habilidade para se desenvolver agora para o resto do século. Então, o que está acontecendo? A IA ela vai reduzir o seu esforço, a sua espera, a sua frustração e a sua necessidade de escolha. Ela vai fazer tudo por você, ela tira a fricção, ela entrega tudo o que você precisa e a vida fica muito fácil e muito confortável com a IA. Só que aí o problema é que, como está tudo muito fácil, as pessoas param de investir muito do esforço, da energia, até do envolvimento emocional, porque as escolhas, porque a IA está fazendo tudo e aí acaba que você não tem que tomar nada com high stakes, né? Que você tem que tomar grandes riscos pelo que você está fazendo. Então, acaba que você não tem o envolvimento emocional e o compromisso com aquilo. Então, ela pode, sim, gerar infinitas possibilidades, mas o significado só vai aparecer quando, de todas essas possibilidades, você escolher uma e seguir ela, se apaixonar por ela, se comprometer com ela e desenvolver ela. Isso daqui, para adolescentes que têm uma direção, que sabem para onde eles estão indo, a IA vai amplificar a agência. A agência, na realidade, não é uma tradução perfeita do inglês para o português, é agency, que é a sua capacidade de fazer uma leitura do mundo, do que está acontecendo, fazer um julgamento disso, montar uma estratégia para o que você vai fazer, executar essa estratégia e se apropriar do que foi feito. Isso significa testar e iterar, e testar de novo, e tomar suas decisões e agir sem pedir permissão. Isso é o agency. Por que isso é muito importante? Todas as outras skills, elas vão se tornar defasadas ou elas vão ser substituídas pela IA. Agency é a última que sobra para os humanos. E é a última que, quando o mundo está cada vez mais desorganizado, cada vez mais confuso, cada vez mais incompreensível, é o agency, esse seu direcionamento interno, o explorador dentro de você, a pessoa criativa que nunca tem respostas o suficientes, que só tem cada vez mais perguntas, que vai te sustentar nesse ambiente. E quem não tiver direção, esse é o problema. A IA ela pode preencher o vazio circunstancial, mas ela não consegue substituir o desejo que não se forma, o desejo que não surge. Então, aqui a inteligência artificial vai ampliar a direção de algumas pessoas, quem tem esse locus interno, quem tem essa motivação intrínseca, e quem não tem, vai perder essa direção e vai acabar indo com a massa, com o que estiver acontecendo, sem muito domínio, sem muito controle de nada do que o mundo trouxer para você. Então, essa é a terceira ponderação que eu trago para vocês, o que importa para você, quais são as suas paixões, o que você vai correr atrás, mesmo considerando que as possibilidades são infinitas, uma coisa você tem que escolher para você. E aí você itera até você conseguir achar, ou descobrir, ou desenvolver, ou lançar para o mundo isso que é a sua paixão. Isso é o agency. Então, aqui, recapitulando, essa é a primeira geração que está sendo criada por IA, é um experimento com toda uma geração sem precedentes, como foram as anteriores, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas cada vez mais imprevisível. E aí, pensando, então, que da internet a gente chega agora na inteligência artificial que gera qualquer coisa para vocês, isso daqui tem uma correlação com as 3 perguntas que eu fiz. Então, o que é real? Tentar entender que com a inteligência artificial tudo fica mais amorfo, tudo fica menos compreensível e mais relativizado. É difícil conciliar o que é a realidade. E sem essa conciliação, a gente não consegue conviver. O que é real? Número 1. Número 2, o que é meu? De todas essas possibilidades, de tudo que é possível, o que eu vou fazer? Eu estou perdido? Ou eu vou fazer alguma coisa com isso? E se eu fizer alguma coisa com isso, qual é o limite entre o que a IA está trazendo para mim e o que eu estou trazendo para a IA? E, por fim, o que importa? Então, a gente também está dentro de um mundo que tudo está acontecendo, alguma coisa tem que ser importante para você. E por essa alguma coisa você precisa lutar e se desenvolver e correr atrás e criar as habilidades que são necessárias para você conseguir fazer isso. Então, esses aqui são as minhas ponderações para essa primeira geração que está sendo criada pela IA. E, em resumo, é basicamente isso daqui. Você precisa definir onde que a IA termina e onde que você começa. Muito obrigada.